Não, eu acho que o que ficou faltando, na realidade, foi o último passe. Nós tivemos uma produção ofensiva condizente com aquilo que o time sempre faz. Agora, no momento do último passe, de pifarmos, de colocarmos alguém em condições de poder definir, aí sim nós falhamos. Porém, nós jogamos um jogo bem seguro em razão de uma mudança de postura. Sabíamos que aqui seria um jogo muito difícil, muito pesado, complicado, e foi assim que aconteceu. Eu acho que nós tivemos aí muito mais coisas positivas do que negativas na noite de hoje. É natural o resultado não acontecendo, sempre existirão questionamentos, mas isso é um fato natural. Aos poucos a equipe está readquirindo novamente uma confiança e é necessário passar por um momento como esse, depois desses últimos 2 resultados. Dorival, além dos desfalques que foram muitos, tem sido assim nas últimas partidas do Santos, os resultados que não ajudaram nas últimas 2 rodadas criaram uma atmosfera, um ciclo de pressão em cima do Santos que acaba atrapalhando um pouco o rendimento de jogadores que vinham atuando bem, por exemplo, no final da temporada passada, não apresentam o mesmo rendimento esses jogadores? Olha, isso é um fato natural. Quem joga no Santos vive em cima de pressão. Não pensem que mesmo ganhando que não existe uma pressão, isso é um fato natural. Estamos apenas no início de pré-temporada, 5ª partida. Eu não vejo uma equipe jogando dentro de um ótimo nível no país, não é só no Campeonato Paulista. Algumas fizeram alguns resultados um pouco melhores, talvez sim, mas na grande maioria é esse tipo de jogo. Até que encontremos aí o melhor caminho, que entremos de uma vez por todas em condições, tanto taticamente como fisicamente, principalmente. Eu acho que tecnicamente aí sim as coisas melhorarão. Porém é uma questão de tempo, os 2 resultados naturalmente que tem um peso, mas isso não pode ser um diferencial. Nós temos que saber que convivemos com resultados positivos e negativos e temos que manter um equilíbrio dentro de tudo aquilo que vem sendo apresentado. Eu acredito que já foi um passo esse resultado em razão principalmente dos últimos 2, porém ainda é pouco e nós temos capacidade e condições de melhorarmos ainda muito mais. Dorival, dentro desse clima que se criou por 3 jogos sem vitórias, desfalques que você tem, o que dá para esperar desse jogo do próximo sábado contra o Botafogo? Que você ganhe o retorno de algumas peças importantes e a necessidade de se voltar a vencer, mesmo talvez não jogando bem, mas voltar a vencer, o quanto isso vai ser importante na próxima rodada? Eu acho que tudo acontecendo de uma maneira natural. Realmente nós estamos com muitos jogadores aí fora, por um motivo ou outro, e é normal, são jogadores que são pilares da nossa equipe, como o Renato, como o Ricardo, como o Lima, o próprio Braz, que esteve fora agora por um bom período, e nós temos que conviver com esse tipo de situação. Não fico lamentando não, quem entra tem entrado bem, independente dos últimos 2 resultados, nós não vencemos, mas fizemos bons jogos. Dentro dessa condição que coloquei anteriormente, início de temporada, muitos desfalques, tudo isso daí tem um peso considerável. E queira ou não, eu acho que a equipe do Santos mesmo assim tem apresentado um futebol que procura botar a bola no chão, procura jogar, procura criar espaço. Hoje mesmo aqui nós tivemos várias jogadas trabalhadas pelos lados do campo. O último passe realmente deixamos a desejar e a partir daí é natural que não conseguindo concretizarmos essas jogadas, a possibilidade de uma vitória ela acabou diminuindo. Porém, foi uma equipe que tentou fazer, que tentou jogar, que não se intimidou em momento nenhum, e eu acho que isso daí já é um ponto muito favorável, muito positivo, e que com o passar de mais um pouquinho de tempo aí, fatalmente nós encontraremos o caminho, e quando o Santos estiver nesse caminho, eu não tenho dúvidas que as coisas serão um pouquinho diferentes. Dorival, você citou muito a questão do início de temporada e a paciência. Como você vê a torcida do Santos cobrando, como cobrou na última semana? Enfim, esse momento turbulento que o Santos passou aí nesse curto período. Turbulência não existe, assim, dentro ali do nosso treinamento é o que nós sempre fazemos, assim como com vitórias também convivemos assim, com harmonia, tranquilidade, buscando resultados, buscando melhorarmos.
São situações que muito do que acontece ali, a diretoria sempre abraçou de uma maneira muito sólida a equipe e não sinto toda essa pressão que se fala. Cobrança vai existir, a todo momento vão querer sempre resultados. A torcida do Santos está naturalmente mal acostumada em razão dos belos resultados que a equipe encontrou, principalmente dentro da Vila Belmiro, por um longo tempo, e é natural que uma derrota ou outra acabe ocasionando uma reação, mas nada que não seja um fato natural e que nós já não tenhamos passado. Então é questão de tempo. Eu acho que o campeonato está iniciando bem. Eu já dizia anteriormente que teremos o campeonato mais disputado, mais difícil dos últimos anos, né? Às vezes as pessoas esquecem, mas isso daí foi alertado e nós estamos vivendo isso. Temos que entrar o mais rápido possível, mas a equipe vem evoluindo sim. Mesmo que os resultados não mostrem isso, mas a gente sabe, nós que estamos no meio, convivemos há muito tempo, a gente sabe que a equipe vem num processo de evolução e daqui a pouco vai encontrar o caminho natural. Dorival, esse processo de evolução, ele está do jeito que você realmente esperava? A equipe está correspondendo da forma como você imaginava, mesmo com os desfalques? E de 0 a 10, o torcedor gosta às vezes de ouvir notas. Que nota você dá para essa evolução do Santos até agora? Eu não sou professor de escola para dar nota. Não tenho como mensurar isso aí. Eu acho que a equipe está evoluindo, está crescendo, está melhorando. É só assim, vamos traçar um paralelo, vamos colocar de uma certa forma. A primeira partida nós tínhamos apenas o Ricardo fora de combate, apenas o Ricardo e o David Braz. Naquele momento, nós tivemos uma bela partida jogada, muito bem jogada. A partir dali começamos a perder alguns elementos, e é natural. Por ser um início de temporada, jogadores importantes e jogadores que são decisivos em momentos como esse e que puxam muito toda a equipe. É natural que o próprio sentimento, até que você encontre novas lideranças dentro de um mesmo grupo, é um pouquinho complicado isso. E queira ou não, essa mudança que nós tivemos, né, postural da equipe, leva um período para uma adaptação. Então isso aí está acontecendo dentro do campeonato. É uma convicção que eu tenho, não vou mudar e vou acreditar sempre que seja um caminho correto para que daqui a pouco atinjamos aí aquela condição necessária para nos sustentarmos dentro desse campeonato. Dorival, queria que você comentasse 2 aspectos da partida. O primeiro deles é que o Santos tem muita posse de bola, mas talvez falte um pouco de efetividade nas finalizações. E o segundo aspecto, no segundo tempo, quando o Ituano mostrou até que estava até melhor em campo e ameaçou bastante o gol do Santos, inclusive com a melhor oportunidade desse jogo, que foi a finalização do Lucas Crispim. Te preocupa isso, esse domínio do Ituano no segundo tempo, principalmente? Não, domínio não houve do Ituano, em momento nenhum. O Ituano teve uma oportunidade muito clara. Assim como eu falei, nós tivemos muitas oportunidades criadas e no momento da definição do último passe, pecamos muito. Pecamos. O campo ele amarra um pouquinho, não é um campo que faz a bola correr com a velocidade que o Santos sempre joga. E nós tivemos muito mais dificuldades do que o próprio Ituano nesse sentido. Mas eu não vi assim domínio, ao contrário, eu vi um domínio do Santos, posse de bola do Santos. Procuramos criar. Eu não vi nos jogos anteriores do Ituano eles jogarem do meio para trás como aconteceu na partida de hoje. Então eu acho que alguma coisa de bom o Santos fez também na partida. E queira ou não, é uma equipe muito mexida, muito mudada, que ela está encontrando um caminho dentro do próprio campeonato. Então é por isso que eu falo, nós temos que ter uma certa paciência. Não adianta, o torcedor quer sempre o melhor resultado, mas nem sempre ele vai acontecer, porque muitas coisas aconteceram nesses últimos 20 dias, o que dificultaram um pouquinho a formação do nosso grupo. Sustentando essa situação e daqui a pouco melhorando com a chegada de todos os atletas que estão aí meio afastados, eu não tenho dúvidas que o Santos será ainda melhor e, em consequência, aí os resultados começarão a acontecer. O Dorival, o que você pode citar de exemplo prático de evolução, já que você citou que tem observado uma melhora no time do Santos? E com o David Braz recuperado, o Kleber liberado, você projeta já uma dupla de zaga ideal para os próximos jogos? Olha, isso tudo nós vamos trabalhar com a sequência aí dos dias. O que eu vejo é que nós tivemos um posicionamento muito melhor hoje, com os nossos 2 laterais passando
a estarem um pouco melhor posicionados e com isso aí impedindo muitas das saídas de bola da equipe adversária. Nós tomamos muitas delas na intermediária ofensiva e a própria postura da zaga, de um modo geral, eu acho que já foi um pouco melhor. Não sofremos tantas mudanças de posicionamento dos dois jogadores, que estavam um pouco mais posicionados com uma linha um pouco mais compacta. Isso daí ajudou um pouco mais. Natural que uma ou outra oportunidade também o Ituano teve, mas eu acho que nós tivemos um volume um pouco maior e poderíamos ter tido uma sorte melhor na própria partida. Dorival, os reforços que você trouxe até agora, acho que no entendimento até seu, não renderam o esperado. Eu queria que você falasse o porquê. A questão de adaptação, são jogadores experientes, jogadores até caros, no caso o Bruno Henrique, o Kaique que estava no Japão, o próprio Kleber, que é um jogador que estava na Alemanha. O que você pode falar? O Donizete, que estava no Atlético, campeão da Libertadores. Por que não está acontecendo ainda o que você imaginava com eles? É muito simples, é uma explicação bem prática. Na primeira partida, quando nós tínhamos a equipe montada e a saída de um jogador durante a partida, a entrada desses jogadores que estavam como opções, todos os que entraram participaram de gols, participaram de jogadas, enfim, foram importantes naquele momento. A partir da segunda partida, nós começamos a ter a necessidade de colocarmos já em campo esses jogadores que estavam chegando e ainda buscando uma adaptação. É natural que a produção não tenha acontecido da mesma forma que se fosse de uma maneira mais natural, entrando aos poucos, se apresentando aos poucos e mantendo um ritmo de trabalho um pouco mais acelerado fora. Como eles tiveram necessidade de já estarem atuando, é natural que até encontrarem um espaço, até encontrarem uma adaptação. Hoje nós tivemos aí 5 jogadores que fizeram a primeira partida. É 50% de uma equipe. Mudamos 50% da equipe. A própria zaga que vem trabalhando hoje foi diferente da zaga que finalizamos o Campeonato Brasileiro do ano passado. Está sofrendo um processo de adaptação. Então nós começamos com Luiz Felipe e Gustavo, depois tivemos Gustavo e Fabian Nogueira, depois tivemos o Fabian Nogueira e o David Braz, depois tivemos o David Braz no fim do ano junto com Yuri. Agora temos Yuri e Lucas Veríssimo. Então, são mudanças que não fazem com que você encontre um caminho rapidamente. Se não existir essa paciência que a gente fala, não adianta. Um resultado contra a Ferroviária foi um resultado. Uma bola parada acabou definindo o jogo. Nós tentamos de todas as formas e não encontramos o caminho. Então é assim, com calma, de uma maneira natural, as coisas vão acontecer. Agora, ninguém atropela etapas, ninguém passa por cima de etapas. E você, convivendo com tudo isso, você tem que ter o equilíbrio necessário para poder administrar esse tipo de situação, dando a oportunidade e a condição daqueles que estão chegando de buscarem uma adaptação o mais rápido possível, que nem sempre acontece do dia para a noite. Então eu acho que nós temos que ter essa paciência. Dorival, o Léo Cittadini, no momento que ele foi substituído, ele tinha sentido ali uma pancada, né? A impressão que deu pra gente, tá falando que ele saiu bravo. Não sei se ele saiu bravo porque ele queria tentar mais, se ele saiu bravo porque se machucou e estava tendo uma oportunidade. O que você sentiu ali naquele momento? Não, ele não tinha mais condições de poder permanecer. E o próprio doutor nos colocou ali. Ele saiu bravo porque era uma oportunidade que ele vinha tendo, era a segunda. A primeira foi contra a Ferroviária, seria a segunda e infelizmente uma lesão o tirou da partida. É normal um fato como esse aí. O atleta espera e de repente, a hora que aparece, que pinta essa oportunidade, acaba tendo um problema como esse. O que ele teve? Ele teve um choque muito forte na lateral do joelho, ali trava e você não perde mobilidade, perde totalmente a condição de poder permanecer na partida. Valeu, Dorival. Obrigado. Esse foi Dorival Júnior conversando com os jornalistas aqui em Itu. Você...